Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Breno Lopes e aqui nesse canal eu faço para vocês, trago para vocês, né, sempre aí alguns unboxings e reviews de decks, né, de Lenormand e oráculos em geral. Um review sempre muito sincero, um review sempre muito respeitoso em relação ali aos autores, às editoras, mas para que vocês conheçam aí melhor cada um desses decks que eu tenho aqui na minha coleção e para que também, né, você tenha aí uma noção se vale ou não a pena ter esse material, adquirir esse material aí para tua mesa de jogo, para o teu trabalho, fazer esse investimento, tá bom? Eu falo às vezes aqui de valores, mas o valor vai depender ali muito de onde você for comprar, né, e da época também que você estiver comprando, tá? Então os valores eu falo ali só para você poder ter uma noção ali, mas não garanto, né, que você consiga no mesmo valor, nas mesmas condições. Só trago apenas algumas dicas aqui para você, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de seguir, né? Te convido a seguir aí o perfil, que toda semana aí, né, a cada dias eu vou estar trazendo aí decks diferentes para vocês conhecerem, tá? Hoje nós vamos dar uma olhadinha no Granta Blue, tá? Que é um deck da Lu Scarabeu. Qual que é a proposta desse deck? Ele é um deck mais focado no método de jogo, né? O Gran Tableau, ele é um método de jogo, ele é a mesa real, né? A famosa mesa real. Então, este deck, ele não é um deck que está direcionado a nenhum autor famoso, nenhum escritor famoso. Ele é apenas um deck direcionado ao método de jogo. Então, toda a explicação dele, toda a construção dele vai estar direcionado ao método de jogo, tá bom? Isso é importante para vocês saberem, e a hora que a gente for falar ali das artes, eu explico para vocês um pouquinho da construção da arte dele, tá? Deck da Lois Carabeu, então é um deck de uma qualidade muito boa. A caixinha é uma caixinha dura, bem resistente, e ela é uma caixinha texturizada, né? Dá para ver aqui no reflexo da lâmpada que ela é uma caixinha texturizada no formato de baú, né? Aquela caixinha que abre aqui. Esse deck aqui, ele possui 36 cartas e ele tem algumas traduções ali, né, do inglês britânico, americano, espanhol, italiano e português Brasil barra Portugal, né? Então essas são aí as traduções dele, tá bom? Vamos lá, o que mais tem aqui é isso, sobre o deck, a caixinha é essa, tá? Ele é pequenininho, ele cabe aí na palma da mão, então ele é um deck que tem essa proposta de ser um deck pequeno, né, e de fácil manuseio, né? Então você consegue levar ele para qualquer lugar e ele também é um deck super leve, né? Não é um deck pesado, tá bom? Aqui dentro, caixinha em formato baú, ela é um pouquinho difícil de abrir por conta de ser pequenininha, tá? Mas aí, acabamento todo nesse material mais amarelinho, né? Parece um bege, um creme. Livretinho. Deixar o deck aqui, pra gente já dar uma olhadinha nele. O livretinho é um livretinho bem básico. Aqui a gente vai ter algumas informações sobre o deck, ó, as traduções dele. Inglês, italiano, espanhol e português, tá? Tem aqui um pouquinho falando sobre o Gran Tableau, né? Onde esse deck aqui está direcionado. Conta um pouquinho aqui da história do Lenormand, né? Do porquê que ele se chama Lenormand, quando isso aconteceu e quando o método surgiu, quem foi Madame Lenormand. Tem tudo aqui de uma maneira bem resumida, mas você tem que traduzir, tá? Porque essa parte aqui, ela é uma parte que não vai ter traduzido no livro para o português. Aqui você tem que traduzir. A tradução tá só ali no significado das cartas, tá? A explicação aqui do Gran Tableau, né, do método de jogo, como que funciona. Então ele tá todo direcionado, né, ali para que você aprenda o método de jogo. Então é basicamente, quando você compra esse Gran Tableau, você compra um método de jogo que vem com um baralho de brinde. É praticamente isso, tá? Porque o livretinho dele vai estar todo direcionado a essa leitura. E aí começam as traduções das cartas. Português acho que começa aqui a partir da 20, 20 e alguma coisa. Aqui, ó, 28. E aí a gente começa aí o Gran Tableau em português, a explicação ali resumidinha em português. Fecha, mais nada aí, é isso, tá? Livretinho bem simples, básico,
mas que traz aí essas informações que é importante saber, né, do deck, tá bom? Vamos lá conhecer ele, que é esse pequenininho. Como eu falei para vocês, ele é um deck pequeno, né? Ele cabe aí na palma da mão. Ele é, como diz, né, também aqui no livretinho, ele é um deck que foi construído no tamanho e nas medidas originais de um deck de Petit Lenormand lá ali do século XIX, né? Então aí a editora buscou essas informações e reproduziu um deck do tamanho, né, de um deck daquela época, tá? Sobre os desenhos, né, a composição artística do deck, essas são imagens tradicionais, né, de decks muito antigos ali, então que a editora fez um apanhado e montou aqui esse deck, né? Então não tá nomeado a nenhum artista, tá nomeado ali a toda a história do baralho, a tudo que já foi encontrado, os apanhados de todas as cartas, todas as versões que foram criadas nos séculos passados. Então foi feito ali um grande apanhado dessa arte histórica e construído daí este deck, tá bom? O fundo do deck é esse aqui, o verso, né? Então ele é um deck que, se você gosta de jogar com cartas invertidas, você consegue jogar com cartas invertidas, porque tanto, né, ela de um lado quanto do outro, ela fica igual, tá? Esse deck tem uma versão dele, né, esse verso tem uma versão dele que, se não me engano, é da Sorte Lenormand, e que se chama Colibri Azul, se não me engano, tá bom? As artes, como eu falei para vocês, bem tradicionais, e algumas vão estar até assinadas, né? Bom, carta do Cavaleiro, o Trevo, como eu falei para vocês, está até assinado aqui de onde vem a carta, de qual material, né, que ela pertence, né? O barco, casa, árvore, nuvens, serpente. Ele é um deck que puxa muito a tradicionalidade, né? E você consegue ver isso tanto no padrão dos desenhos, então são todos muito parecidos, né? São todos muito datados também. E a questão da construção dos próprios naipes ali, né? Muito bonita também. Acompanhando, né, o padrão do deck. O caixão. Tradicionalmente, se não me engano, tá? Esse pano aqui, sobre essa imagem do caixão, tradicionalmente ele é um pano bordô, meio vinho. Aqui ele tá azul. Posso estar errado, tá? Mas, se não me engano, é essa a lembrança que eu tenho. Flores, ou buquê, ou ramalhete. Foice. Chicote. Pássaros. E aqui parecem pombinhas, né? Mas é também bem tradicional esses pássaros ali, já é muito comum encontrar eles. Criança. Raposa. Urso. E quase que o mesmo cenário, né? Dá pra perceber que é quase o mesmo ambiente, né? A carta da raposa e a carta do urso. Estrelas. Cegonha. Em uma pose, uma postura, né, muito tradicional também. Nos decks antigos, muitas das vezes ela tá retratada desse jeito. Às vezes ela tem ali até um sapinho na boca, ou às vezes um trevo de 4 folhas. Em alguns decks antigos a gente consegue encontrar essa simbologia na cegonha também. O cão. Aí o cão já vem para uma releitura mais moderna, né? Um pouco mais modernista. Torre. O jardim. É interessante que esse jardim ele tem um portão, né? Montanha. Os caminhos. E aqui são vários caminhos, né? Várias trilhas, trilhas que se cruzam, trilhas que se dividem, que passam por lugares talvez onde haja sofrimento, porque aqui a gente tem uma cruz, né? Caminhos que vão te levar
para uma esperança, uma liberdade maior, caminhos que vão te levar para as dificuldades maiores, olha lá as montanhas, né? Então são vários caminhos, são várias direções. Além disso, algumas pedras também, né? Alguns caminhos mais estreitos, difíceis. Então tem uma simbologia muito grande, né? Os baralhos mais clássicos, antigos, eles traziam essa questão de simbologia muito mais forte do que hoje em dia, né? Os ratos, e aqui apenas um ratinho, simples, básico, é isso, né? Nada demais. Coração, que é uma carta também muito tradicional, muito famosa, a gente encontra ela em vários decks, né? Ou esse mesmo coração, às vezes um pouco estilizado. O anel. Livro. E aqui o livro fechado, mas com um marcador de página para mostrar que já foi lido, que já foi visto, né? A carta, o envelope, né? Lacrado. O homem, e aqui novamente tem a assinatura, né, da carta. Opa! E já vamos ver aqui juntinho a mulher, o homem e a mulher. Ambos trajando aí a mesma época, né? Lírios. O sol. E a lua. Elas parecem até a mesma carta, né? Só em uma paleta de cores diferentes, mas muito parecidas. E muito bonita, né? Ambas as duas. Tanto o sol quanto a lua. Chave, mostrando uma chave mais tradicional, mais datada também. Peixes, o nosso rei de ouros. Âncora. E a cruz. Algumas cartas, né, alguns desenhos, vocês vão reparar, como por exemplo na carta da cruz, que nos cantinhos tá vendo que tem um desgaste? Isso não é a carta que tá desgastado, não, isso é proposital, tá bom? Porque essa cruz, ela é uma reprodução de um desenho antigo, né, de um baralho antigo. Então, algumas cartas, as bordinhas vão estar 100% ali, né, preservadas. Em outras, a gente vai encontrar esses desgastes do tempo ali, né? Porque foi de propósito, né? A editora fez isso para trazer mesmo essa ideia de ser um baralho antigo, tá? Sobre a qualidade da carta, é a qualidade Lua Scarabeu. Então, quem conhece as cartas da Lua Scarabeu sabe que são cartas finas, porém são cartas muito resistentes e maleáveis, tá bom? São cartas de uma qualidade muito boa, tá? Brilho. Não é um deck que brilha, tá vendo? Ele tem um brilho acetinado. Ele não é aquele deck que dá aquele reflexo gigantesco no nosso rosto, tanto da frente quanto o verso dele. Então ele tem esse brilho mais acetinado. É um deck muito confortável para jogar, né? Tamanho dele, eu vou comparar ele aqui com uma carta de tarô, tá? Esse aqui é o Ancient Italian Tarot, que eu acho até os dois bem parecidos na estética. E aí a comparação para vocês entenderem mais ou menos o tamanho do Grand Tableau, tá? Em relação ao Ancient Italian Tarot. Então são cartas que são bem pequenininhas, tá? O padrão da Lua Scarabeu são sempre cartas mais compridas e mais estreitinhas, né? Mostrar outra aqui, outro comparativo para vocês, que esse aqui é um deck da sorte Lenormand. Então vocês conseguem perceber como que o deck da sorte Lenormand ele é bem mais quadrado, né? Parece que os decks da Lua Scarabeu. Né? Isso é padrão da editora, a maioria dos decks deles vem dessa forma, tá? É um deck que embaralha super bem, então você não vai ter dificuldades aí por embaralhamento. Eu tenho dificuldade com ele só no embaralhamento lateral por conta do tamanho dele, então eu ainda não me habituei muito a jogar ele aqui pro lado, ele ainda se perde um pouquinho comigo. Tô acostumado com decks um pouco maior, mas é um deck que fica muito bonito aí na mesa, então ele também abre, né, um leque muito bonito, se você gosta de jogar com ele dessa forma, tá bom? E é isso, gente. Essas são as informações aí que eu tinha para trazer para vocês, para mostrar um pouquinho aí do Grand Tableau. Esse deck eu adquiri ele na Amazon e eu peguei uma promoção dele na Amazon, tá? Então, ele saiu por menos de R$50.
Porém, o preço normalmente desse deck é em torno de R$ 100, cento e pouquinhos reais. Então, qual que é a dica que eu dou? Quando que eu comprei esse deck? Eu comprei ele num sábado, em torno de 7 e 8 da manhã. Normalmente no sábado, às 7 e 8 da manhã, eu dou uma olhadinha na Amazon, porque às vezes aparecem umas promoções relâmpagos lá. E essa foi uma dessas promoções. Eu olhei, porventura ele estava nesse valor, comprei. Demorou um pouquinho para chegar, porque daí ele veio em uma versão talvez aí importada, demorou um pouquinho para chegar, mas veio aí por menos de R$ 100 e é um deck que vale cada centavo investido nele, tá bom? Ele é um deck que você vai ter, né, um deck que você sabe que é próprio para fazer uma mesa real, que foi preparado, foi pensado para uma mesa real. Então, para você que gosta desse método de jogo, né, trabalha com esse método de jogo, ele é um deck muito interessante para você pensar em ter aí, né, na sua mesa de jogo para essa prática, tá bom? Eu achei que vale super a pena, tá? Eu sempre gosto muito do material que é entregue ali pela Lois Carabel e, né, Lois Carabel, S Games, são grandes editoras aí que a gente sempre sabe que tá comprando coisa boa, tá bom? É isso, eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, deixei seu comentário dizendo o que você achou, se você teria, ou se você também já tem esse deck aí na sua coleção pra gente ir conversando e se conhecendo melhor, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau!